fiéis a Cristo. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Nós iremos ler os versículos de 1 ao versículo 8. Evangelho de João, capítulo 15, versículos de 1 a 8. Eu queria convidar a igreja, em reverência à leitura da palavra de Deus, a se colocar de pé. Vamos ver esse texto. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra aos nossos corações. Podeis assentar. Enxertados na videira. Esse é o tema da mensagem desta noite. Enxertados na videira. O mês de julho é um mês comumente conhecido como mês de férias. Muitos aqui aproveitaram para viajar, outros estão viajando e outros estão trabalhando e não tiraram férias e não pararam. Mas o que me chama a atenção todas as vezes que eu tenho a oportunidade de viajar, pegar a estrada, é observar principalmente as paisagens. Eu gosto muito de ter nas minhas viagens a possibilidade de dirigir. Eu gosto de apreciar principalmente as paisagens, ver o verde, ver o colorido, ver toda a criação do nosso Deus de uma maneira tão bela. Não sei se você também é assim, quando você viaja, você se encanta, né, com a natureza, sai às vezes desse céu cinzento aqui da capital de São Paulo e começa a ver o céu azul, o céu estrelado, e você fala, uau, quantas estrelas, uau, que ar diferente esse que eu estou respirando, é muito bom. Quando pensamos justamente em ser enxertados, essa palavra principalmente ela traz à tona a ideia da agricultura, porque enxertar é inserir. E quando olhamos para a agricultura, esse é um processo muito comum. Muitos agricultores e até alguns irmãos aqui que cultivam em sua casa, por exemplo, jardins, fazem justamente esse tipo de processo. Tem ali uma determinada árvore, uma determinada planta de uma espécie, e ele vai com toda uma técnica, tira ali uma parte ali da casca, aí chega ali até a seiva e enxerta. Coloca uma outra espécie, e aquela espécie ali, ela vai se alimentar da seiva daquela árvore e vai produzir frutos, flores. E isso é algo muito comum. O que é curioso é que neste processo de enxertar, aquela planta que fatalmente iria morrer, porque ela não recebia os nutrientes necessários, ela, a partir do momento que ela é enxertada numa nova planta, ela começa a receber a seiva e mantém a sua vida. Quando lemos o texto aqui do Evangelho de João, capítulo 15, Jesus, ele acabou de celebrar a sua última ceia com os seus discípulos. A partir do capítulo 15 do Evangelho de João, nós começamos a ver justamente o processo que culminou na crucificação de Cristo.
E o capítulo 15 é justamente o momento em que Jesus, ele começa a caminhar com seus discípulos em direção ao Monte das Oliveiras. Jesus está caminhando em direção ao Monte das Oliveiras para chegar ali no jardim chamado Getsêmani. Enquanto ele está andando com os seus discípulos, Jesus, ele começa a conversar com ele. Não foi uma caminhada de silêncio. Jesus, ele sabia muito bem o que iria acontecer. Jesus, ele tinha pleno conhecimento do que estava prestes a ser realizado por intermédio da sua vida. Ele poderia estar ali em silêncio, andando, cabisbaixo, preocupado, mas naquele caminhar, ele começa a ensinar os seus discípulos. E ele, de uma maneira muito propícia, passando ali pelo Monte das Oliveiras, aonde justamente tinha ali várias outras árvores, vários outros pés de oliva, ele estava conversando com os seus discípulos. E ele traz justamente o quê? O exemplo da videira. Um exemplo muito claro para que aqueles homens que estavam com ele entendessem a importância de Cristo sobre as suas vidas. E diante disso, Jesus agora ele vai trazer alguns pontos muito sérios para o discípulo de Cristo. Hoje nós encontramos pessoas falando, eu sou de Jesus, mas ele não está conectado a Jesus. Ele não está ligado a Jesus, ele não foi enxertado ali em Cristo por meio da graça de Jesus revelada a ele. Hoje nós temos igrejas aonde Cristo está do lado de fora. Encontramos crentes em que Cristo não é o Senhor da sua vida. E Jesus ele está fazendo aqui um alerta muito importante. E a primeira afirmação que Jesus ele diz aos seus discípulos é: eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. A videira era um símbolo de Israel como povo de Deus. No Salmo de número 80, nós encontramos a partir do versículo 8, Deus ali por intermédio do salmista falando, do Egito trouxe uma videira. Deus está fazendo aqui ao povo de Israel, usando a figura da agricultura, para mostrar o que ele fez com aquele povo que no passado não eram ninguém, eram escravos. Escravo não tem identidade, escravo não tem pátria, escravo não tem direitos. Então o que Deus está falando para o povo de Israel, olha, do Egito eu trouxe uma videira, e ele vai usar justamente essa parábola, essa figura, e ele vai dizer que ao trazer essa videira, ele expulsou as nações que estavam ao redor e plantou essa videira ali na terra prometida. Então Israel, ele tinha como símbolo, como povo de Deus, a ideia da videira. Era a videira de Deus. No entanto, o povo de Israel perdeu o senso do seu chamado e começou a se misturar e adorar outros deuses por intermédio de outros povos. Israel começou a aderir justamente às práticas repulsivas daquele povo que Deus tirou do local em que eles conquistaram. Israel então deixou de ser a videira, e aí Cristo ele assume o papel da videira, e ele é a videira verdadeira. Ele não é aquela videira que Israel se tornou, uma videira falsa, uma videira que não revela o cuidado do agricultor. Israel tornou-se uma nação que seguia principalmente outros deuses. É claro, muitos permaneceram fiéis a Deus, mas ali, naquele exato momento, Jesus ele traz para si essa afirmação: eu sou a videira verdadeira. Ele não diz, eu sou uma videira, eu sou a videira verdadeira. Assim como Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, Jesus nesse exato momento está se identificando, eu sou o símbolo de Israel, eu sou aquele que foi enviado pelo Pai para estar
justamente trazendo a vida a esse povo que deixou de ter vida. Tanto que Paulo, em Romanos capítulo 11, vai discorrer muito a respeito dessa expressão, sermos enxertados, colocados na videira verdadeira. Em Cristo nós somos introduzidos ao Pai, por meio dele mesmo, Cristo, que é a fonte da vida. É em Cristo que nós recebemos a seiva da vida eterna. E isso que Cristo está procurando dizer aos seus discípulos: olhem, eu sou a videira verdadeira. Eu sou enviado por Deus. E aqui quando nós vemos essa expressão, eu sou, é aquela mesma expressão que Deus usou ali em sua revelação para com Moisés na sarça. Quando Deus se revelou a Moisés na sarça, e Moisés perguntou: qual é o nome do Deus que eu vou dizer a Israel, o teu povo que me enviou? E ali Deus responde a Moisés: eu sou me enviou. E é justamente isso que Jesus está dizendo: eu sou, fazendo alusão justamente àquilo que lá na sarça, antes do povo sair do Egito, ele está agora trazendo à memória: eu sou o pão da vida, eu sou a água viva, eu sou o bom pastor e eu sou a videira. E uma vez que ele traz para si justamente a divindade, o eu sou, o Deus poderoso é a videira, ele vai também dizer uma outra expressão, identificando nessa parábola: o meu pai é o agricultor. Quem planta e quem cuida da videira é o próprio Deus Pai. Jesus foi enviado pelo Pai a esse mundo para poder resgatar, para poder buscar aquilo que havia sido perdido. Ainda nesse mesmo evangelho, João, no capítulo 3, versículos 16 a 18, nós encontramos justamente a seguinte narrativa de Jesus falando: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito. Quem plantou a videira, quem enviou essa videira verdadeira ao mundo, foi o próprio Deus Pai. E Jesus entende qual é o seu papel, e ele está dizendo isto para os seus discípulos: eu sou a videira verdadeira. E aí ele vai agora no outro passo, e para entender a parábola nós encontramos justamente esses três elementos: a videira, o agricultor e o ramo. Quem são os ramos? Uma vez que Cristo é a videira, o Pai é o agricultor, o texto também vai responder quem é ou quem são os ramos. O verso 5 lido, Jesus novamente afirma: eu sou a videira. Parece que os discípulos precisavam de repetição, não é? Olha, eu sou a videira. E não demorou muito e Jesus falou novamente: eu sou a videira, só para lembrar vocês. E ele vai identificar quem são os ramos. E o texto vai dizer: vocês são os ramos. O que significa ser os ramos? Significa que nós somos os discípulos de Cristo que estamos ligados a Cristo. Em Cristo nós nos tornamos parte da videira. Nós não fazíamos parte da videira. Nós estávamos soltos. Eram como no passado ervas daninhas, que não tinham nenhum significado. Mas quando nós fomos conectados à videira, quando nós somos enxertados na videira, nós nos tornamos parte da videira. E ao invés de nós transformarmos a videira tem nos transformado. Uma vez que nós identificamos que Cristo é a fonte da nossa vitalidade, uma vez que nós identificamos que quem cuida dessa videira é o Pai, o Deus Pai, e que nós somos o ramo, nós entendemos que a videira, ela também tem um propósito. Nós, como ramos, temos um propósito. Nós temos que produzir
frutos. O crente precisa dar frutos. Não tem como estar ligado a Jesus, a videira verdadeira, e não produzir frutos. Hoje nós somos, às vezes, não enganados, acho que a palavra correta é enganados. Você já viu, às vezes, um arranjo bonito de flores? Exemplo, aqui, mais palpável, né? Você de longe pode imaginar, uau, que flores lindas! Mas são flores artificiais. São flores que são bonitas. Quando você olha à distância, você fala, uau, que flor linda! Mas quando você começa a aproximar dessa flor, você começa a perceber algo estranho. E quando você toca nela, você vê que ela não tem vida. Ela imita a vida. Nós não podemos ser crentes conectados à videira verdadeira e não dar frutos. Existe dentro da igreja muitos ramos artificiais, ramos que não têm vida, mas que encantam, ramos que não produzem e que não exalam bom perfume, mas que ornamentam o ambiente. Assim tem sido a igreja nos dias atuais, ramos que não frutificam. Não há um sentido para você que está em Cristo e não frutificar. Não há sentido para uma igreja que professa nós estamos conectados à videira e ainda ter um comportamento de uma videira morta ou de uma planta morta. Eu não sei se você já plantou alguma coisa, árvore principalmente, ou um pé de aquela experiência, né, as crianças, o pezinho de feijão, né, e ver aquele pezinho de feijão, aquela sementinha se tornar num pé de feijão. As decepções são quando você planta, você coloca na terra, você aduba a terra, você rega a terra, você tem todo um cuidado, e depois de um tempo, aquele pé não produziu uma flor ou um fruto sequer. O que Deus está falando por intermédio aqui da sua palavra é justamente isso. Não há sentido alguém dizer que é um crente em Jesus e não produzir fruto. E a desculpa não é porque você não consegue, porque você está recebendo todo o elemento, você recebeu o Espírito Santo, você tem a palavra de Deus, você tem a comunhão da igreja. Mas ainda assim você continua como aquele ramo que não consegue gerar frutos para a glória de Deus. Por que isso não acontece? A resposta também está no próprio texto. Jesus ele faz alertas aqui. O primeiro alerta é: permaneçam em mim, verso 4, e eu permanecerei em vocês. Jesus sabia muito bem o que iria acontecer daqui a algumas horas, quando ele iria ser preso. Todos os discípulos iriam se dispersar. Alguns, ou mais precisamente, Pedro iria negá-lo. Judas, que também estava ali caminhando com Jesus, ou melhor, que saiu até antes para entregar Jesus, iria traí-lo por causa de 30 moedas. Outros iriam para Emaús. E Jesus ele vai dizer justamente, olha, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Jesus está dizendo, olha, você não tem condições de fazer nada sem a minha presença na tua vida. Você que professa ser crente, você que professa ser um discípulo de Cristo, entenda, você não tem poder para nada. A igreja não tem poder para nada sem ela estar conectada a Cristo. Nós podemos construir uma grande organização, uma instituição religiosa. Nós podemos produzir religiosos. Os religiosos amam a instituição. Os filhos amam o pai. Entendem a diferença? Um religioso, ele vai amar a instituição.
E nós podemos produzir uma instituição, podemos dar o nome Batista, podemos dar o nome Betel, podemos dar o nome que queremos, e não colocar Deus dentro dela. Podemos usar as técnicas humanas, a técnica do marketing, a técnica da oratória, a técnica do convencimento, a técnica da psicologia, mas não há poder, porque o poder vem de Deus. As igrejas estão trocando a videira verdadeira para adorar os homens, adorar a si mesmo. E às vezes nós achamos que isso é o caminho. Irmãos, Deus nunca precisou dos homens para manter a videira verdadeira viva, porque ela é vida em si própria. Deus é vida em si própria. A vida originou de Deus. E é essa videira que os homens rejeitam. Os homens estão procurando frutos, mas não na videira verdadeira. Eles estão procurando frutos nas árvores artificiais. E como igreja de Cristo, nós muitas vezes nos conformamos achando isso normal. Enquanto os religiosos estão preocupados com a instituição, os filhos estão preocupados com o pai. A relação do filho é com o pai. A relação do filho é amar o pai. E é justamente isso que Jesus se deparou ao longo do seu ministério. Havia religiosos que queriam adoração ao templo. E Jesus, ele sempre apontando: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, a vontade do Pai. Jesus, ele deixa claro que o Pai, ele é glorificado quando nós damos frutos. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós queremos dar frutos sem Jesus. Como diz o pastor Ed Chan, hoje nós temos igrejas com quilômetros de distância, mas com centímetros de profundidade. Centímetros de profundidade na comunhão com Deus. Quilômetros de distância para mostrar que se faz presente nesse mundo, mas são vazias. Eu ouvi essa frase numa igreja lá em África. Igrejas cheias de pessoas vazias. A videira verdadeira, a qual Cristo está nos chamando para nós nos relacionarmos, é justamente a videira em que nós estamos conectados a Ele. O verso 5 vai dizer que nós somos os ramos, mas ali também Jesus vai dizer o seguinte: se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Em outras palavras, não tem como você falar que é de Jesus e não dar fruto. Não tem como você falar, eu sou crente, e não dar fruto. É igual aquela história de dois colegas de trabalho, depois de 10 anos trabalhando juntos. Os dois estão saindo, um tropeça no outro e de repente um deixa cair a sua pasta e na pasta cai uma Bíblia. E aí um vira para o outro, você também é crente? Ou seja, durante 10 anos trabalhando, nenhum dos dois sabiam que um era um servo de Deus. Não tem como uma videira com seus ramos não ser viçosa, não atrair olhares. Não tem como. Não tem como você ser um crente e não produzir frutos. Eu sou crente, mas o meu comportamento é mais ou menos. Eu sou crente, mas a minha maneira de conduzir os negócios é igual de uma pessoa que não teme a Deus. Os índices de divórcio entre pessoas que professam serem evangélicas e pessoas que professam não serem evangélicas, os índices são o mesmo. Tem coisa errada. O índice de pessoas que demonstram desequilíbrio,
pessoas que professam crer em Deus e pessoas que professam não crer em Deus são os mesmos. Crentes desequilibrados. Nós devemos mostrar, meus irmãos, frutos de transformação, frutos de paz. Mas muitas vezes o nosso fruto é igual. A maneira que eu me relaciono com uma pessoa, eu toma lá da cá. Que crente somos nós? Israel deixou de ser a videira de Deus ali naquele local, porque justamente começou a se comportar igual ao mundo sem Deus, ou o mundo dos outros deuses. Hoje nós vivemos um evangelho sincrético. É o evangelho do copo d'água. É o evangelho do lenço. É o evangelho da corrente de não sei quantas semanas. É o evangelho aonde você tem que dar dinheiro para receber a sua bênção. É o evangelho aonde você tem que subir numa montanha e começar a ver flores e vegetações se tornarem florescentes. Nós estamos hoje vivendo um evangelho pagão dentro das igrejas. Um evangelho pagão, aonde toda aquela prática aos deuses do panteão romano estão voltando com força dentro da igreja. Nós temos vergonha de nos posicionar. Falar que eu sou crente é sim assumir a identidade, eu estou conectado à videira. Mas uma pessoa que não está conectada à videira, ela não tem forças, porque ela não recebe a seiva da vida, o poder do Espírito sobre a sua vida para poder pregar e testemunhar. Igreja sem o Espírito Santo de Deus tem se levantado aos montes, tem avançado as fronteiras, mas tem feito aquilo que os fariseus nos dias de Jesus conseguiam fazer. Pessoas duplamente mais merecedoras do inferno. Ah, meus irmãos, nós precisamos entender que como ramos, Deus, Ele espera de nós frutos. E Jesus, Ele vai dizer aqui ainda no verso 5, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Participar de reunião de alguns líderes evangélicos, nos dias atuais, muitas vezes nós encontramos a seguinte pergunta: qual é a técnica que você está usando de crescimento na tua igreja? Compartilha comigo, qual é a técnica, pastor? O que você está fazendo para a sua igreja crescer? Aí alguns vão falar, olha, eu estou seguindo esse método aqui. Eu fiz uma adaptação, agora são os métodos, né? Scrum e outros métodos aí. Eu estou usando esses métodos aqui, olha, está bombando. E outro, eu estou usando tal método, eu estou lendo esse livro aqui, esse método é muito bom, tem expandido. São poucos que dizem, o método que eu estou usando é jejum, oração e joelho. E esse é o método que a obra de Deus e o reino de Deus avança. Enquanto os homens estão procurando processos, Deus está procurando homens e mulheres que venham dobrar o seu joelho e dizer, aviva, Senhor, a minha vida, aviva, Senhor, a tua igreja, aviva, Senhor, a tua obra, aviva, Senhor, o fogo do teu Espírito dentro de mim, para que eu tenha coragem de pregar. Irmãos, nós temos que parar de ficar procurando métodos, para procurar o Deus que é a videira verdadeira da igreja. Quando nós começamos a entender que a igreja de Jesus só vai frutificar se ela estiver em Jesus, nós, meus irmãos, vamos frequentar cultos de oração de uma maneira vigorante. Nós iremos estar participando de reuniões de oração, vamos participar de jejum, vamos ter cultos de confessar pecados e dizer, Deus me confrontou.
Deus falou comigo. Deus mostrou os pecados que eu estou cometendo. Mas como isso é possível? Quando nós estamos ligados à videira verdadeira. Porque se eu não estou ligado à videira verdadeira, eu vou secando. E aqui nós temos hoje um movimento crescente também. Os desigrejados. São pessoas que estão crescendo muito mais do que os ateus. Os desigrejados são aquelas pessoas que sofreram dentro de uma igreja. E por causa disso ele fala, eu creio em Deus do meu jeito, eu faço as minhas orações, eu leio a Bíblia, mas eu não tenho vínculo com a igreja. Curiosamente, essas pessoas conseguem, no meio desse discurso, seduzir outros. Mas deixe-me dizer, não há vida fora da videira. Não tem como você dizer, eu amo a Cristo e odeio a noiva dele. A Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo. Talvez você tenha se relacionado não com os ramos da videira verdadeira, mas simplesmente com ramos de uma árvore artificial. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Um ramo pode fazer alguma coisa se ele não estiver recebendo algo da videira? Não. Ele seca. Quando nós começamos a entender que, olha, Senhor, sem a tua permissão não consigo respirar. Tivemos crise decorrente aí essa enfermidade que assolou o mundo, a pandemia, Covid. Alguns, lamentavelmente, alguns, de maneira triste, perderam amores da sua vida, outros passaram por momentos complicados, tentaram respirar e não conseguiam. Às vezes nós nos esquecemos que sem Deus nós não conseguimos nem respirar. Não conseguimos nada. Mas quantos de nós, depois de um tempo, não nos tornamos soberbos dizendo, eu consegui. Ah, eu consegui. Eu me esforcei, eu consegui, você não se esforçou, você não conseguiu, o problema é teu, você vai colher as suas consequências. Os servos de Deus, meus irmãos, quando são ramos, produzem frutos que agradam o agricultor, que é o Pai. E esses frutos acabam edificando e abençoando outras vidas. Deus, Ele tem abençoado a tua vida para que você possa ser um canal da bênção dEle nesse mundo. Quando nós damos fruto, o Pai é glorificado. Por que isso? Quando você tem uma plantação, e aquela plantação ela tem ali um recorde, bateu a safra, quem é ovacionado? Não é o dono da fazenda? Olha, parabéns, a sua fazenda produziu tantos e tantos hectares de soja. Aí um outro fazendeiro tem a mesma quantidade de terra, e a terra ali não produziu nada, e alguém olha, aquele fazendeiro é um péssimo fazendeiro. Você viu que ele não conseguiu nada, mesmo com tudo. Então o que Jesus está dizendo, olha, meu Pai é glorificado quando nós damos frutos. E quais são esses frutos, né? Que talvez você possa pensar, e como eu posso produzir esses frutos? Bom, vamos a algumas coisas bem práticas para nós caminharmos para uma conclusão. Em Gálatas capítulo 5, 22 e 23, nós encontramos justamente o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você, quando demonstra paciência, você está demonstrando o fruto de alguém que conhece o Deus Todo-Poderoso. Quando você ama o seu inimigo e ora por ele,
você também está demonstrando fruto. Você demonstra fruto dentro da tua casa. Porque dentro de casa, para nós demonstrarmos fruto, é muito mais difícil. Dentro de casa, nós somos autoridade. Não precisamos de máscara. Não precisamos fechar a porta do banheiro. Nós somos nós. Nós dominamos. Nós não pedimos licença. Eu falo e outros se calam. Você quer demonstrar que você está ligado à videira? Tenha como objetivo, a partir de agora, Senhor, me ajude na minha casa a amar. Quando todos estão tendo um comportamento de ódio contra mim. Tenha justamente no seu lar, como fruto, orar. Qual foi a última vez, você que é casado, casada, qual foi a última vez que você orou pelo seu cônjuge? Hoje? Ontem? O fruto da videira faz aquilo que a videira fez. Orar. Qual foi a última vez que você orou pelo teu filho? Eu oro todo distante pelo meu filho. Mas quando você orou especificamente, Senhor, meu filho, minha filha precisa ser quebrantado pelo teu Espírito. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você sentou para ler a palavra de Deus com teu filho, com a tua filha? Não importa a idade, criança, jovem, adulto. Ore, converse, ensine. Qual foi a última vez que você demonstrou que você tem compromisso com Cristo, servindo na igreja de Cristo? Qual foi a última vez que teu filho viu você servindo na igreja? Porque muitas vezes nós pais queremos que os nossos filhos sejam homens e mulheres de negócios bem-sucedidos. E nós nos dedicamos para formar filhos que logo com 3, 4 anos já estão aprendendo o inglês. Alguns já estão até sendo mais arrojados. Meu filho, ele aprende já mandarim. Porque eu quero que meu filho seja um grande homem. Mas não prepara o filho ou a filha para ser um homem e uma mulher de Deus. Um filho de oração. Qual foi a última vez que o seu filho te viu de joelhos orando na sua casa, no seu quarto? Mas talvez o seu filho vai se lembrar muitas vezes dos berros que você deu e nos tapas que você trouxe no seu peito, dizendo, aqui quem manda sou eu. Que tal, ao invés disso, você tomar a atitude dizendo, nessa casa quem manda é Jesus e não sou eu. Não pensem que eu sou perfeito nisso. Meus irmãos, eu digo isso e também trago isso para a minha vida. Eu nunca procurei e quero nunca procurar mostrar aos irmãos que eu sou perfeito. Não. Eu sou um pecador alcançado pela graça que luta todo dia contra o meu velho eu. Mas a única maneira que eu consigo vencer os meus pecados não é me isolando das pessoas, mas me aproximando mais da fonte da vida, da videira verdadeira que é Cristo. Talvez você se afastou da videira verdadeira e você está secando, está murchando e não tem como você produzir frutos, porque você está longe de Cristo. A minha palavra para você que é crente em Jesus, que experimentou da graça e que agora você está longe, porque você quis um cristianismo independente, um cristianismo solo, uma carreira solo no cristianismo. A boa notícia que eu tenho para você hoje é:
a videira verdadeira continua viva. E Ele deseja enxertar você novamente nele, para que você possa produzir muitos frutos. E a você que tem produzido fruto, a palavra de Deus diz que o nosso Pai, Ele poda. E podar é tirar as impurezas, as folhas velhas, aquelas partes que não vão mais receber a vitalidade, aquilo que não faz mais parte na tua vida. Deus está podando muitos de nós. O que Deus está podando na tua vida? Talvez alguns aqui vão precisar nessa semana ser podado no seu entretenimento. Menos horas em algum streaming de filmes e série. Para ter mais horas com a seiva, com a videira verdadeira. Alguns aqui vão ter que desligar os seus streams de músicas preferidas, os seus Spot alguma coisa, os seus Deezer alguma coisa, para ouvir a voz do sussurro do Pai que conversa conosco por meio da sua palavra, viva, inerrante e poderosa. Talvez Deus precise podar você na tua saúde. Você que se acha o bonzão, a poderosa. Às vezes Deus nos poda, sabe com o quê? Com um atim. E aí você começa a ver que não é tão poderosão, né? O Mr. Universo, derrotado por um atim. A superpoderosa, que não consegue viver sem o espelho, derrotada também por um outro espirro ou por um mosquitinho. Ah, meus irmãos, Deus Ele poda muitos de nós, a nossa arrogância. Alguns vão ter que passar por crise financeira para ser moldados. Alguns vão precisar ser podados na carne. E dói, gente. Dói. Porque a poda não é beijinho. A poda, quando você vem ali na árvore, não sei se alguém aqui já podou, você pega aquela tesoura e vai lá e cleque. Corta. Às vezes você até mede um palmo, falando, não vou cortar na ponta, não, vou medir um palmo ainda, né, aquele palmo bem grande, vou cortar aqui, para não ter o risco. Às vezes Deus faz uma poda mais profunda em nós, porque Ele quer que nós venhamos a dar frutos. E tem coisas em nós que carregamos que não estão permitindo que venhamos a dar frutos. O que Deus precisa podar na tua vida hoje, meu irmão, minha irmã? O que Deus precisa podar em você? Eu quero convidar você para orar e a Ele dizer: Senhor, nessa noite eu entendi que essa área na minha vida tem impedido que eu dê frutos. E eu quero hoje que o Senhor elimine isso da minha vida. Eu quero que o Senhor elimine esse pecado da minha vida. Eu quero que o Senhor mude meu coração para eu dar frutos. Eu quero estar conectado à videira verdadeira. Então, diga a Deus o que você precisa tomar como uma decisão hoje. Deus, tire de mim o que não presta, para que se revele somente a tua glória em mim. Tire os acessórios, sabe? Às vezes vamos colocando tanto acessório que ofusca a beleza. Deus quer uma igreja pura, uma igreja santa,
com ramos que produzem vida e fruto. Só iremos produzir frutos se estivermos ligados a Jesus. Nós iremos cantar uma canção. E eu quero incentivar você a continuar orando, fazendo dessa canção uma reflexão para a tua vida, para que você cresça e frutifique para a glória de Jesus. Todos congregados aqui, certamente abençoados por Deus, todos juntos, unidos em paz, celebrando Jesus Cristo entre nós. Algo novo Deus está por fazer a este povo a quem muito quer ver. Seu Espírito Ele vai derramar, uma igreja forte edificar, pra louvor de sua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através das nossas vidas. Teu querer, desejando